Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui novamente para podermos fazer aquelas pregações, aquelas mensagens que são em substituição aos cultos presenciais que nós temos nas nossas igrejas, rotineiramente aos domingos, pela manhã, à noite, terça-feira à noite e quinta-feira à noite. Essa mensagem é referente ao culto de terça-feira, que é o culto de oração. E nós estaremos aqui, então, ministrando sobre a vida de vocês. Lembrando que, durante essa semana, nós estamos num propósito de oração e de jejum. Que você possa separar um tempo da tua vida para se dedicar a Deus, se consagrar ao Senhor. Qual é o objetivo desse propósito, desse princípio? Nós estaremos fazendo esse jejum pela vida da humanidade que tem passado, essa grande dificuldade por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus. Então, convoco a você a separar um dia para que você possa estar orando ao Senhor, para que você possa estar jejuando, você possa até, inclusive, estar se desconectando das redes sociais, se desconectando dos noticiários de jornal. Que você separe esse tempo para que você possa se dedicar a Deus. Amém? A mensagem de hoje nós estaremos fazendo menção de dois textos. O primeiro fica lá em Hebreus capítulo 11. Nós havíamos falado que durante os cultos presenciais da terça-feira, no último culto, nós dissemos que iríamos trabalhar sobre o livro 11 de Hebreus, que fala sobre a dinâmica da fé. E nós vamos fazer isso nesse momento. Convido você a pegar a sua Bíblia, pause agora o vídeo, se você não tiver com a sua Bíblia na mão. Pegue a sua Bíblia, coloque lá em Hebreus capítulo 11 e nós vamos fazer a leitura. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura de um versículo e depois nós vamos fazer menção ao capítulo 12 de Gênesis, certo? O versículo que nós estaremos lendo está lá no versículo de número 6. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu santo e poderoso nome. Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença nessa hora, clamando para que verdadeiramente o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento de crise, nesses momentos de luta. Pedimos a Deus para que, em nome de Jesus, o Senhor possa se revelar a nós, através da mensagem que será ministrada, que possamos ser fortalecidos por Ti nesses tempos de angústia. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus está escrito assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu já havia comentado com vocês na igreja. É claro que essa mensagem ela tem uma peculiaridade, ela alcança pessoas inclusive que não são da nossa igreja, mas para você que não é da igreja, eu vou fazer uma relembrança daquilo que nós falamos. Nós havíamos comentado no último culto da igreja, que nós falávamos sobre o capítulo 11 do livro de Hebreus, que a natureza da fé, ela está na contramão daquilo que nós observamos, por exemplo, na história humana. E na história humana a gente precisa de algo palpável, alguma coisa que seja visível, que esteja próximo ao nosso toque, para que a gente possa estar então acreditando que aquilo de fato pode trazer algum resultado para as nossas vidas. É assim, por exemplo, com a ciência. A ciência, ela se propõe a analisar dados que são ali testados, mesmo que não seja por parte da questão do empirismo, por parte de outras peculiaridades que a própria ciência tem como método, mas de qualquer maneira são coisas que são palpáveis, são coisas que são visíveis, são coisas que são testáveis. A fé, ela tem uma natureza diferente dessa. A fé, ela pressupõe que nós vamos acreditar em algo, ainda que esse algo não possa ser visto.
ainda que esse algo não possa ser comprovado, assim, mesmo que não se possa de alguma forma conseguir alcançar essas questões, nós ainda assim teremos fé. Essa é a natureza da fé. E por que o texto de Hebreus fala que sem fé é impossível nós estarmos crendo em Deus? Porque Deus não é algo que a gente possa palpar, a gente possa tocar, a gente possa ver. Deus é espírito, como a própria palavra do Senhor fala, e como a natureza desse espírito é invisível aos olhos humanos. Apenas quando Deus se dá a revelar é que de fato nós conseguimos ver alguma coisa, mas em tese, né, a natureza de Deus é invisível a cada um de nós. Se a natureza de Deus é invisível a cada um de nós não temos como ver, não temos como provar da forma como se prova atualmente as coisas cientificamente falando. Então, sem a fé é impossível você se aproximar de Deus, porque você vai crer em algo que você não vê. Você vai apenas estar se colocando diante da presença de Deus, crendo verdadeiramente que aquilo que Ele fala é verdade. É um desafio muito grande, sobretudo na época em que vivemos, onde nós estamos sempre carecendo de provas, de alguma questão que de alguma maneira nós possamos manipular, nós possamos estar trabalhando, né? Isso é um desafio muito grande, é uma realidade, né? E a gente observa, por exemplo, que nos dias de hoje, por mais que seja difícil vivermos uma fé nessa dimensão, ainda assim é extremamente benéfico que de alguma forma a gente alimente esse tipo de pensamento. E eu explico para você de maneira muito clara. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né, onde o coronavírus ele tem assustado, né, toda a humanidade. Não é só o Brasil, não é só o Rio de Janeiro. Toda a humanidade tem ficado assustada com o coronavírus. Nesse momento, nós não temos uma cura. Existem muitos pesquisadores, cientistas que têm se debruçado diante dessa realidade para poder dar resposta a essa questão. Mas, por enquanto, essa é uma possibilidade, uma mera possibilidade, não é uma certeza, não é um fato. Nós que somos servos e servas do Senhor, independente de nós sabermos se isso vai ser viável daqui a 1, 2 ou 3 anos, a nossa fé nos permite acreditar que nós seremos guardados por Deus. E eu digo mais uma coisa para você, né? Porque às vezes fica parecendo que nós somos melhores do que todas as pessoas do face da terra porque somos crentes. Não, de forma alguma. Eu creio que a nossa fé, ela, inclusive, alcança essa fé que nós temos, de que as pessoas serão protegidas de alguma forma, pode alcançar até aquela pessoa que não professa a mesma fé que nós. Porque Deus é misericordioso e Ele não tem prazer na morte de ninguém. O prazer de Deus, como o próprio profeta Ezequiel diz, é que o ímpio não pereça, mas ele se arrependa. Então, como é que pode nós, de alguma forma, pensarmos que Deus ele tem prazer em ver a morte das pessoas? Não, de forma alguma. De forma alguma. E por isso a nossa oração é que todos, independente do credo, independente da religião, independente da ideologia, ele possa estar sendo alcançado pela cura. Nós devemos pensar dessa maneira. Mas enfim, não é sobre isso que eu estou querendo falar nesse momento. O que eu quero falar para você nesse momento é que a nossa fé ela é pautada em coisas que vão na contramão da história da humanidade. Ela é pautada em coisas que nós não podemos ver. A gente não pode comprovar cientificamente. A gente não pode comprovar da maneira como se habitualmente comprova. A nossa fé, ela age de uma outra forma, de uma outra maneira. E como exemplo de fé, a gente vai ver, por exemplo, a citação de Abraão no próprio livro de Hebreus, nos versículos posteriores. E a gente nota lá no capítulo 12, versículo 1 do livro de Gênesis, conta a história, né, o início da trajetória de Abrão, que ainda era Abrão. A palavra do Senhor diz o seguinte, no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse Deus o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Queridos, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. A promessa era a seguinte, que ele levaria Abraão a uma terra, que essa terra seria dele e da sua descendência, e que a descendência de Abraão seria inumerosa, seria uma descendência que em outro texto vai falar que seria maior do que as estrelas do céu, maior do que os grãos de areia que estavam no deserto. Ou seja, Deus havia feito uma promessa muito clara para Abraão. Só que Abraão não tinha a menor possibilidade de contemplar isso com seus próprios olhos. Primeiro, que ele não viu a terra. Segundo, que Sara era estéril. Ou seja, não havia nenhuma probabilidade daquela promessa acontecer segundo os olhos humanos. Se Abraão não acreditasse, não se lançasse diante da promessa de Deus, ele não veria nenhuma dessas coisas sendo realizadas em sua vida. O pai de Abraão se chamava Tera. E no capítulo número 11, a palavra do Senhor diz que ele sai de Ur dos Caldeus e parte indo em direção a Canaã. Só que ele para numa cidade chamada Harã e lá ele fica. Algumas pessoas podem dizer que talvez a promessa havia sido feita originalmente a Tera, porque ele de fato iria até Canaã. Mas isso não importa, o que importa é que Tera ele não seguiu adiante e por isso aquilo não aconteceu na vida de Tera. Mas Abraão, que estava lá, era filho de Tera, ele resolveu prosseguir e recebeu a promessa de Deus, de que ele conquistaria a terra, de que ele tomaria posse da terra e de que a sua descendência seria grande. Mesmo não vendo qual era a terra, não sabendo quais os povos que estavam naquele lugar, mesmo não contando com toda a sua parentela, saiu apenas com a sua mulher, com seu sobrinho e com algumas outras pessoas. Ou seja, Abraão ele estava se lançando no desconhecido, se lançando naquilo que era dúvida naquele momento, se lançando na incerteza. Mas a incerteza em Deus acaba virando certeza, porque essa é de fato a natureza da nossa fé. Aquilo que é incerto para as pessoas que não têm fé, para nós é certeza absoluta. Ou seja, aquilo que não era visível, não era palpável, não era comprovado para Abraão, ainda assim era uma certeza para ele. E de fato a promessa de Deus se concretizou na vida daquele homem, pois a sua descendência foi realmente numerosa e mesmo diante de todos os percalços que aconteceram, eles tomaram posse da terra. Agora, queridos, uma coisa que eu gostaria de destacar para você neste dia é que da promessa que Deus fez a Abraão, no versículo 1 do capítulo 12, até a concretização dessa promessa, muitas lutas foram passadas, muitas dificuldades foram vividas. Para você ter uma ideia, ele primeiro já sai, no meio da sua parentela, já um rompimento do laço, familiar. Essa já é uma primeira dificuldade, um primeiro desafio. Logo depois, o local onde ele estava passou por uma certa necessidade, ele teve que fugir para o Egito. Fugindo para o Egito, ele mente, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Depois de todas essas questões resolvidas, há um outro rompimento do laço familiar, quando Ló ele resolve se separar de Abraão. E Abraão ele escolhe o lugar que é menos fértil, para que ele possa estar tomando posse. Logo após isso, a gente vai observar que há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E como fruto dessa guerra, Ló, o seu sobrinho, ele é levado prisioneiro. E Abraão tem que se envolver nessa guerra. Olha quantas coisas aconteceram, queridos. Abraão, ele fica angustiado porque o filho não nasce, por conta de Sara ser estéril. Se precipita no meio dessa história e vai se deitar com Agar, de onde nasce o seu filho Ismael. E segundo estudos, dá origem a todo o povo árabe. A gente observa também uma outra coisa acontecendo terrível, não necessariamente com a vida de Abraão, mas que envolve Abraão, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, queridos, do dia da promessa até o cumprimento dessa promessa, houve muita dificuldade, muita luta. Então eu gostaria de dizer uma coisa para você nesse momento. Ainda haverão muitas lutas, ainda haverão muitas dificuldades, mas não volte atrás.
Permaneça firme, permaneça fiel, e você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Você não pode se permitir a voltar, a retroceder nesse momento. Tenha fé, creia em Deus, porque o Senhor é contigo. E Ele vai dar conta de todas essas coisas, porque se Deus tem prometido, Ele vai realizar. Eu queria que você ouvisse essa mensagem nesse dia e te enchesse de esperança. Porque a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades que você tem vivido, o Senhor, Ele vai te guardar. O Senhor vai te abençoar. Tenha fé. Obedeça às orientações que nós estamos tendo, das organizações da saúde. Faça a sua parte. Mas acima de qualquer coisa, creia em Deus. Porque Ele verdadeiramente é que vai trazer esperança para as nossas vidas nesses dias sombrios e vai permitir que a gente consiga passar por essa luta, por essa grande dificuldade, sem que a gente possa perder a nossa fé, perder a nossa salvação. Porque esse é o bem mais precioso que nós poderíamos alcançar. Certa vez, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que as bênçãos materiais, elas são passageiras, mas as espirituais são eternas. Amados, é claro que nós queremos as bênçãos materiais, nós queremos o alimento na nossa mesa, nós queremos um trabalho digno, nós queremos todas essas coisas e precisamos lutar por elas. Sim, precisamos lutar por essas coisas. Agora é importante também que a gente compreenda que para além dessas coisas todas que são bênçãos nas nossas vidas, existe uma promessa de vida eterna. E você não pode negociar com essa promessa. Você não pode negociar com esse bem tão valioso que Deus ele tem reservado para você. Eu encerro essa transmissão orando por você, para que você se fortaleça, para que você entenda que a promessa de Deus vai cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua vida, mesmo que daqui até o cumprimento dessa promessa, até o cumprimento dessa solução para o caos que estamos vivendo, haverá muita luta, mas você não está sozinho nessa luta. O Senhor estará contigo. Assim como esteve com Abraão. Porque desde o momento da promessa até o cumprimento, Deus esteve com o seu povo. Assim como Deus está conosco nesse momento. Creia que Deus caminha contigo no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Você não está sozinho. Ainda que você esteja isolado dentro do seu lar, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E nessa hora, Senhor Deus, nós glorificamos e exaltamos ao Teu nome, clamando para que verdadeiramente a cada dia o Senhor possa se revelar ao seu povo. Colocamos nas Tuas mãos a vida de todas essas pessoas que têm trabalhado para manter, Senhor Deus, o país funcionando, as nossas vidas diárias. E cada uma dessas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, sejam cuidados por Ti, sejam protegidos, meu Senhor. Nós também pedimos pela Tua igreja, que está nesse momento angustiada por conta de todas essas coisas que têm acontecido. Que o Senhor possa ir até o encontro de cada uma dessas pessoas, derramar sobre elas a Tua glória, fazer com que verdadeiramente, meu Senhor querido, Pai amado, nós possamos ver a solução de toda essa tragédia. Porque nós cremos num Deus de poder, num Deus de milagre. Derrama, Deus, sobre as nossas vidas a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém.